Bom, como na região aqui da Diocese de Almenara, do Baixo Jequitinhonha, nós temos uma influência muito grande da devoção ao Senhor Bom Jesus da Lapa, no sertão baiano. Era muito comum as pessoas dessa região, que inclusive vieram muitas daquela região do Bom Jesus da Lapa, fazerem romarias até esse lugar sagrado, lugar de encontro, de experiência de fé, e lá bebiam dessa fonte. Então, possivelmente, pelo que a gente vai lendo e os relatos que nós vamos escutando, a fé no solo rubinense, ela bebe muito dessa experiência de Bom Jesus da Lapa. Não é à toa que a primeira capelinha erguida aqui em Rubim, ela era dedicada a Bom Jesus da Lapa, trazia consigo já essa particularidade da Lapa. Havia pessoas que faziam as promessas de irem todos os anos, no mês de agosto, para a novena ao Bom Jesus da Lapa, lá na Lapa, na Bahia. Atravessava aquele sertão todo. Tinha gente que ia a pé, e às vezes havia, quando já começaram a aparecer as estradas e os veículos, havia os caminhões que levavam as pessoas. E aí teve as romarias, que na zona rural fazia muito para Bom Jesus da Lapa. Naquela época eles faziam em pau de arara chamado, né? Aquele caminhão aberto, né? E, inclusive teve muitos acidentes naquela época, né? E aí as festas aqui, quando eu vim para aqui, já era uma festa tradicional do seu Bom Jesus mesmo. E o mais interessante que eu achava, porque eles falavam Senhor Bom Jesus da Lapa de Rubim. Isso eu não entendia, é da Lapa ou é de Rubim? Mas aos poucos o pessoal foi tomando entendimento, né, e sabendo que aqui já era de Rubim. Então essa devoção veio de lá. E mesmo depois de muito tempo, eu já adulta, o pessoal ainda fazia essa peregrinação, iam muito à Lapa. É uma coisa assim, de você não entender como só coisa de Deus, para ser tão linda aquela igreja lá, numa pedra, dentro de uma loca que a gente fala aqui, né? Muito bonito. As romarias naquele tempo já existiam e é interessante porque se estendem até hoje. Ainda é muito comum nós vermos caravanas indo até Bom Jesus da Lapa, seja para poder cumprir alguma promessa, seja para poder alimentar essa experiência de fé, né, que sustenta a fé desse povo. Mas naquele tempo já existiam, se ia a pé, tropeiro, com o tempo, o tal do pau de arara, que era um caminhão com uma carroceria que carregava o povo. De diversas formas, o povo se esforçava para ir até a Lapa e viver essa experiência bonita de fé. Era algo que acontecia muito, principalmente também porque cá na nossa região a escassez de acesso aos sacramentos, à presença do padre era muito grande. O padre vinha poucos meses, o padre vinha pouco aqui, o bispo então nem se fala. Então o povo encontrava nessa peregrinação, nessa romaria até a Lapa, uma das formas de viver a sua experiência de fé, de agregar a sua vida de fé. Minha tia mesmo ia todo ano para Lapa de Bom Jesus, de caminhão, e tinha as procissões. As procissões não era esse povo reunido, não era em fila, todo mundo com a vela acesa. E era durante o dia, né? Eu mesmo fiquei adulta, eu carregava andor, os outros que eu era da Irmandade, né? Ajudava. Então a gente cresceu e foi criado mesmo dentro da Igreja Católica, né? E a devoção do Bom Jesus é uma coisa assim que a gente nem questionava, né? Era ele e pronto, né? As missas, né? Constantemente, nos domingos, catecismo, né? E a devoção é a lembrança que eu tenho muito boa da igreja, do Bom Jesus, é a imagem que nós tínhamos dentro da igreja, né? Pequena. Muitos que moram e residem nessa região aqui do Baixo Jequitinhonha são pessoas de um êxodo do sertão da Bahia que veio para essa região.
De certa forma, ele já vem trazendo essa devoção que já era forte. Chega nessa região, então, eu sinto a necessidade da parte dessas pessoas de continuar vivendo esse vínculo com essa experiência fontal, que é a experiência do Bom Jesus da Lapa. Então, teve uma vinda, mas teve um contínuo retorno a essa fonte. E esse retorno com o tempo se instalou também, né? E foi base da experiência de fé, da religiosidade cristã aqui em Rubim. Quando se foi construir, eu acho que quando o Major Quinto construiu a primeira capelinha, colocou como padroeiro o Bom Jesus, e segue o calendário da devoção ao Senhor Bom Jesus. Antigamente, mais assim, a gente tinha mais com novena, né? Na época da seca, eles usavam muito o Bom Jesus como ponto assim de sair para pedir chuva, né? Então eles não tinham um ponto central. Eles saíam, marcavam um lugar assim, tal lugar, uma fazenda, ou como a Cova do Correio, que era um lugar que já tinha acontecido aquele fato, né? E aí, mas eles usavam mais assim, pontos onde tinha cruzeiro. Então eram os pontos que eles mais faziam assim com o Bom Jesus, né? A princípio, quando a comunidade estabelece a Capela Bom Jesus da Lapa aqui em Rubim, não se tinha festividades tão significativas, movimentos tão significativos. Primeiro, pela ausência do clero, de um padre, e segundo, porque já se tinha a tradição e o costume de ir à Lapa para viver esta experiência. Somente com o tempo começaram as movimentações e festejos na própria Rubim, né, ainda distrito. Com o tempo. Mas, a princípio, não se tinha uma movimentação muito grande por esses dois fatores, né? Com o tempo, inclusive, a necessidade de se criar estrutura em Rubim, no distrito de Rubim de União, que foi levado à freguesia, se tornando paróquia, a necessidade de ter estrutura, de ter uma matriz maior, a estrutura também em casa paroquial, para se realizar os sacramentos, a manutenção da vida pastoral. Então, começou-se as festas tanto a nível religioso, mas também para a manutenção e a crescer e crescer, né, enquanto estrutura paróquia para a evangelização. E todas as vezes, quando chegava o mês de julho, dia 28 de julho, aqui em Ponto Menor, só dentro da igreja, os padres faziam a novena, a devoção, mas não era uma coisa festiva. Havia a novena, começava no dia 28 de julho, mas antes do dia 28, já começavam os trabalhos. Por quê? Isso aí eu me lembro, porque as pessoas encarregadas, aquelas pessoas que trabalhavam na igreja, e aqui tinha a cruzada infantil, tinha o apostolado da oração, que toda a vida houve, né? Os vicentinos. Então, eles começavam a pedir as prendas para as barraquinhas. Terezinha e eu, era muito interessante, que eram todas muito amigas, sempre a gente pedia, a gente saía pedindo, também ganhava dentifrício, ganhava um sabonete. O povo é que dava as coisas, né? Muita gente já levava pronto, era mais pronto, não era o padre que mandava fazer. Não chegava a ser um mês, mas tinha aquela semana de barraquinha que é hoje, tinha as barraquinhas com um modelo diferente, não era bem amplo assim, igual assim, era ali na praça mesmo, na frente, e era assim. Se começou um movimento em torno de leilões. Pelo que se parece, estava bem relacionado com a construção da nova matriz, porque a primeira igrejinha de Rubim, inclusive um mimo, linda demais da conta, era pequena, tendo em vista o crescer da cidade, o desenvolvimento da cidade, e a cidade também ter se tornado uma freguesia, uma paróquia. Então começou-se um movimento para a construção da nova matriz do Senhor Bom Jesus em Rubim, inclusive construída naquele tempo para ser um santuário do Senhor Bom Jesus também. Quando era final de semana, o pessoal encostava as mesas para os
tropeiros chegarem e alojar no mercado. O mercado era deles, né? Sim, sim. E quando era à noite, a gente passava a mesa para um lado e eles ficavam do outro. Participavam, mas lá, quietinhos, né? E fora eram as barraquinhas, né? Música e essas. E eram 9 dias fechados, né? Cada dia tinha uma equipe, né? Tinha o presidente, os secretários, o pessoal que ajudava nos leilões, arrematava os leilões, e cada um queria suplantar a renda do outro, né? Era uma disputa bem boa, sabe? Tinha um casal que presidia, era a presidente, ela que era o foco, né? Era a mulher. Vinha o rapaz buscar a moça em casa, e com a banda tocando, e levava até lá. E ela vinha na frente, a orquestra andando, e o povo atrás. Era bonito demais. Era assim, o povo participava sem saber que estava participando assim, de uma coisa religiosa, né? Aqueles leilões eram fartos. Além dos bezerros, eram muitos bezerros. Os fazendeiros doavam muitos bezerros para essa festa. Dava bezerros, né, naqueles fazendeiros, e era uma festa de 3 dias de festa para gritar leilão mesmo, né? E eles já eram mobilizados para e organizados. Você, tal dia, você vai arrematar o touro que alguém deu, a poltra que alguém deu. Aquele dia, o outro grupo, eles já eram incumbidos de arrematar, né? Mas os leilões eram altíssimos, né? Mas já era programado para isso mesmo. E todo mundo se abraçava, quem tinha dinheiro, quem não tinha, participava, como eu, né? Assim, só de participação mesmo nas coisas pequenas. Teve uma festa mesmo, uma certa época, que foi no clube, porque não tinha condição de ser lá, porque era uma quantidade de leilão muito grande que eles tinham, né? E parece que a festa dançante, eles queriam que fosse lá, né, no Operário. Aqui, com o tempo, as festas, os festejos do Bom Jesus se distanciou um pouco dessa experiência cultural, dessa movimentação cultural, a movimentação na cidade em si. Mas o povo foi perdendo o interesse também. Aí acabaram as novenas, as festas de 9 dias, as novenas, né? Assim, eu já falo na parte social, já não tinha mais. Aí foi diminuindo, porque a festa maior que teve foi essa da época dos Herbidas, foi uma festa muito grande, foi uma semana de muita festa, né? E todos os dias tinha leilão para gritar, porque era muito leilão mesmo, né? Eu me lembro de uma festa no clube, no cinema, sabe? Desativaram o cinema, tiraram as cadeiras e fez a festa lá. Então o pessoal vinha mais para participar da festa. E no clube ficou mais restrito, né? Tinha vendagem de mesa, né? Vendiam mesas, né? Para a arrecadação ser maior, né? Mas a gente via assim, o diminuir, né? da participação do povo. E a gente está num processo agora de resgate e valorização novamente dessa movimentação em torno do Bom Jesus. Tentar dar uma visibilidade maior para a nossa festa, enquanto religiosidade, enquanto tradição, enquanto cultura. É importante dizer que a cidade de Rubim, a sociedade rubinense, os valores mais caros para ela, bebem dessa fonte que é a religiosidade cristã, a religiosidade do Bom Jesus. Então é preciso destacar isso, né? Os valores que edificaram este povo, essa cidade, vêm da experiência do Bom Jesus. E nós queremos destacar e dizer isso também, convidar toda a população a viver essa experiência, a se colocar novamente diante do Bom Jesus como os grandes e os pequenos e simples que construíram, edificaram nesse solo, essa nossa cidade. Então essa movimentação que nós temos feito, na nossa programação já há alguns anos nós temos destacado seja a piedade em torno da Cova do Correio, que é uma experiência, uma devoção que foi sendo desenvolvida também aos poucos e marca muito o povo rubinense. Nós temos voltado também para as nossas riquezas ecológicas e naturais, como a visita à Pedra do Salão,
com a juventude da nossa paróquia, para poder também dar visibilidade à riqueza que nós temos, à beleza que nós temos enquanto ecoturismo na nossa cidade, na nossa região. Destacar, é claro, a presença dos coquis e o seu canto bonito da alvorada no dia do Bom Jesus, que precisa ser valorizado, precisa ser dado mais destaque a isso cada vez mais. Destacar também as nossas barraquinhas, que geram o envolvimento da comunidade, envolvimento de pessoas que nem professam a mesma fé que nós, mas percebem na experiência do Bom Jesus a beleza de louvar e bendizer ao nosso bom Deus na pessoa do Cristo. Então, é uma movimentação muito bonita, o povo vem, é uma festa familiar, uma festa que agrega a beleza de estar junto, a beleza do interior, do encontro, ali é tudo muito bonito. Destacar também o retorno dos leilões como uma forma de favorecer a partilha, mas ao mesmo tempo de nós também termos fundos para melhorar a estrutura da nossa evangelização em nossa paróquia. Dentro dessa programação do Bom Jesus, desse resgate, nós damos destaque à experiência do Cruzeiro de Pedra, onde nós rememoramos a experiência dos antigos, de subir os morros com vasilhas de água na cabeça, pedras, clamando, rezando os benditos, cantando, pedindo chuva. Assim nós temos feito para rememorar essa experiência tão bonita de piedade popular do povo. A cavalgada do Senhor Bom Jesus tem sido experiência de envolver toda a cidade em torno do destaque e de exaltar a vida do campo, retomar também as nossas origens, o povo campestre, e assim nos confraternizar diante dessa marca cultural que são as cavalgadas em nossa região. Nessa linha, nós temos tido um crescer muito bacana, mas repito, destacar a nossa festa do Bom Jesus, a nível religioso, como uma tradição, mas também como um patrimônio cultural, raiz dos valores que firmam as bases da sociedade rubinense. O que os pais nos ensinou quando era pequeno, isso se enraizou e se traz a crescer mais fé nas pessoas, né? E se tornar, espalhar para mais comunidades, né? Levar essa fé a todo o povo, né? E sem ele nós não somos ninguém, né? Se a gente participa de um movimento desse, Bom Jesus como centro, como espelho para as famílias, para a comunidade, não tem outro porquê se não saber o tamanho do amor de Deus com o povo, né? Que só através da manifestação dela a gente pode dar exemplo até para as outras pessoas que às vezes acreditam menos do que a gente, né? Então a importância é informidável e é imprescindível que todos se entendam a importância da festa, não só por causa da festa, mas por causa do dono da festa, que é Jesus, né? Então, para mim, é isso aí. Então, a devoção ao Senhor Bom Jesus, ela provoca essa unidade do povo ao redor de uma mesma devoção. Que quando eles falam, meu Senhor Bom Jesus, mas você sente que é lá de dentro, está lá arraigado. Graças a Deus, a gente tem muita fé. E é Ele que segura mesmo. Então eu acho assim, de uma importância, eu acho que Ele, eu tenho certeza, que Ele está sempre aqui nos abençoando. O povoado de Rubim, ele nasce com um nome muito peculiar, União. E nós poderíamos pensar, por que desse nome? De onde vem? Qual a inspiração? Fazendo todo esse traço, essa construção histórica, nós percebemos que essa união ela brota da devoção ao Senhor Bom Jesus. O Senhor Bom Jesus foi aquele que se solidarizou com a condição humana. Ele se fez um de nós para nos elevar em dignidade. Quinto Ruas, o major que deu início ao povoado e que motivou a construção da capelinha com a devoção ao Senhor Bom Jesus aqui em Rubim, ele trazia consigo a força dessa devoção. E essa força se espalha. E ela hoje, ela é raiz para a construção desse solo rubinense, dessa sociedade. E ela precisa também continuar brilhando na vida dos rubinenses, para que essa união não se perca.
E o povo rubinense sabe que quando ele se une em prol de um bem maior, rompendo com todas as diferenças, ele é capaz de realizar coisas inimagináveis, atitudes e ações que marcam, que encantam o povo para o melhor de cada um. Por isso a importância de falar da devoção ao Bom Jesus, da festa do Bom Jesus, e que essa festa, que essa devoção continue unindo o povoado de União, o distrito de Rubim de União, a nossa Rubim, em prol de um bem maior que humanize. Bom Jesus de Rubim tão querido, aqui tens o teu trono de amor. Ouve a nossa oração comovida, ouve a nossa oração, ó Senhor. Pelos vales e pelas planuras do Brasil corram hinos do céu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus. Pelos vales e pelas planuras do Brasil corram hinos do céu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus.